Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu conheci a Jesus. Conhecer Jesus é conhecer a sua palavra, a sua mensagem. E com a graça de Deus, nós estamos oferecendo a mensagem de Jesus, através da palavra falada e da palavra escrita. É o que nós estamos fazendo aqui. E Deus tem nos ajudado neste sentido, a ponto de muitas pessoas alcançarem a grande bênção da era. Se existe a grande maldição da era, existe também a grande bênção da era, a palavra revelada. Isso nos leva a conhecermos Jesus.
também e seu radiante amor, sentindo esse amor que bem suave é, deixei a pretensão ao mundo e o prazer, oh glória seja meu Senhor, que me ajuda a vencer, oh glória seja meu Senhor, que me ajuda a vencer. Confiando no poder do meu bom Salvador, espero eu vencer o astuto tentador. Se Cristo pode me livrar, me ajuda em minha dor. A boca do Senhor me diz pra confiar que as dores passarão e a grande tribulação, e em Jesus me abraço eu pra ter consolação. E em Jesus me abraço eu pra ter consolação. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. São João, capítulo 14, verso 12. Ouvintes, não há coisa melhor do que ter um coração que não nos condena, isto é, não fruto de uma consciência cauterizada, porque há muitas pessoas praticando males terríveis e elas não se sentem acusadas, condenadas por isto. Mas eu estou me referindo a você que é sensível para com as coisas de Deus, e ama o que é correto, o que é honesto, o que é puro, e intenciona viver uma vida de acordo com os princípios cristãos. Então, se o seu coração não te condena, você deve ter confiança para com Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo é quem serve de verdadeiro mestre para nós neste caso. É o modelo no qual nós podemos confiar sem nenhuma dúvida. Ele teve fé na palavra de Deus no tocante àquilo que ela se referia a ele, no tocante ao que ela dizia que ele, Jesus, era. Agora, quando a palavra de Deus entra em você, então é manifestada porque você, então, é um crente. Quando eu falo crente, eu não estou me referindo a uma religião evangélica, a uma determinada denominação religiosa, organização religiosa. Crente é aquele que crê na palavra de Deus como ela é. Jesus disse, seja crente e não incrédulo. Se você não é um crente, então você é um incrédulo. Você é um ateu.
Você é um cético. É um incrédulo, portanto. E um crente quer dizer a palavra de Deus que se move em você. Este que é o crente. É a palavra de Deus se movendo em você. Nós temos o exemplo de Abraão na Bíblia Sagrada, e ele foi chamado, mesmo no Novo Testamento, de o crente. Isto é usado hoje até com um termo pejorativo, até de zombaria, o crente. Mas graças a Deus que Abraão foi um crente. E Jesus Cristo foi crente naquilo que ele era, como Deus encarnado, como a palavra encarnada. E um crente quer dizer isto: a fé de Deus que se move em você. Agora eu pergunto para os nossos ouvintes: isto lhes agrada? Se lhes agrada, digam amém diante de Deus, porque amém quer dizer assim seja. Você está confirmando que Deus se move através de você. Quando você está fazendo a vontade de Deus, é Deus se movendo através de você. Quando um homem faz a vontade dos homens no sentido pecaminoso, é o inimigo se movendo através dele. Quando aquela mulher se porta de acordo com a vontade das mulheres mundanas, aquilo é o inimigo, ou por que não chamá-lo pelo nome? É o diabo se movendo através dela. Mas quando a mulher se porta e age segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, então é Deus se movendo através dela. É Deus se movendo através dele. Isto é Deus se movendo através da igreja. Agora, nós vimos Deus se movendo através de Jesus Cristo desde o seu nascimento. Era Deus se movendo, Deus se manifestando, Deus cumprindo a sua própria palavra, cumprindo as Escrituras, Deus na manjedoura, Deus crescendo, Deus brincando, Deus tratando dos seus próprios negócios no templo, logo Deus sendo batizado por João Batista. Deus estava ali, Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e logo Deus sendo revestido com o próprio Deus, com o Espírito Santo, para um ministério especial, Deus sendo levado para o monte da tentação, Deus sendo levado para a cruz, depois de Deus se mover em favor dos cativos, dos presos do diabo, libertando meretrizes, endemoniados, bêbados, perdidos, ladrões, ressuscitar mortos, curando cegos, paralíticos. Então Deus era levado à cruz. Tudo era Deus se movendo. Mas no terceiro dia, Deus se moveu e ressuscitou, levantou o templo, o seu templo que foi abatido ali na cruz. Foi levado morto para o sepulcro. Mas no terceiro dia, Deus se moveu novamente através daquele corpo. E depois de dar ordem aos seus discípulos, depois de se manifestar umas 500 pessoas depois de ressurreto, ele foi assunto aos céus. Deus se movendo. Tudo é Deus se movendo através daquele templo, através daquele corpo. Então Deus se moveu em todos os sentidos na vida de Jesus Cristo quando ele estava aqui na terra. Deus se movendo através de sua igreja. Quando a igreja nasceu, era Deus se movendo no Pentecostes. E logo quando esta igreja estava sendo perseguida, era Deus se movendo. Esta igreja estava morrendo, sendo sacrificada, queimada, crucificada. Deus se movendo. Quando esta igreja foi para o sepulcro, Deus se movendo.
Quando essa igreja está sofrendo no presente, quem é a igreja? É você, é a mulher, é o homem, é a criança, é o crente, é aquele que não duvida na palavra de Deus. Então é Deus se movendo através de você. E como ele não deixou Jesus Cristo no sepulcro, na linguagem de São Paulo, como Deus, como Espírito, aquele mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ele também vivificará os nossos corpos abatidos. É Deus se movendo. Ele se moverá em todas as etapas da nossa vida. Aqueles que morreram no passado, crucificados, queimados, logo, logo Deus estará se movendo e trazendo-os de novo em corpos celestiais glorificados. Aqueles que estão nesta hora sofrendo como filhos de Deus, é Deus se movendo através de vocês. Não fiquem surpresos mediante a ardente expectação, mediante as lutas que vocês enfrentam por causa da verdade. Bem entendido, por causa da obediência à palavra de Deus. Porque sofrendo o mundo todo está sofrendo. Por causa da ambição, por causa do pecado, por causa da vaidade, por causa da desonestidade, por causa do sexo, por causa do dinheiro. Então todo mundo está sofrendo. Todo mundo está se acabando por causa destas coisas. Mas eu me refiro nesse instante a estes que estão se acabando por sofrerem por causa da obediência à palavra de Deus. Deus se movendo através de vocês. Um dia também Ele se moverá na transformação dos nossos corpos abatidos. A vivificação dos nossos corpos. A ressurreição de Jesus Cristo é a justificação da nossa fé. E assim como Ele subiu, Ele virá. E assim como Ele subiu, nós também subiremos. Porque teremos corpos semelhantes ao dele. Assim diz a Bíblia Sagrada. Se você se torna mais leve do que o vento, você supera esta lei da gravidade, por qualquer força, então você ganhará o espaço. Elias ganhou o espaço. Enoque ganhou o espaço. Jesus Cristo ganhou o espaço. Os santos que ressuscitaram com ele na sua morte também ganharam o espaço, ultrapassaram essa atmosfera. Estão em um determinado lugar. Nós também vamos transpor o espaço. Essa atmosfera carregada de poluições, de pecado, poluição moral, poluição espiritual, poluição física. De todos os modos a atmosfera está poluída. Mas nós estamos transpondo essa atmosfera. Você está transpondo já. Isto é a verdade. Isto é a Bíblia. Isto é aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Oh, a senhora pense nisto um pouquinho. Você está fazendo as mesmas obras que Jesus fez. A sua vida combate as obras infrutuosas das trevas. Por isso você não pode ser amada, benquista, benquisto, amado pelas trevas, porque as trevas aborrecem a luz. Não se engane, o mundo não gosta da verdade. Os homens não querem ser honestos. Os homens não amam mais a verdade, a palavra de Deus. O que há muito é hipocrisia, é fingimento. O que há muito é falsidade. Mas Deus tratará com este mundo hipócrita. Deixa levantar um homem com honestidade, uma mulher honesta ali em qualquer meio, ela é criticada, ele é zombado, ele é perseguido. É o que tem acontecido nas fábricas, nas repartições, nos empregos e em todos os lugares. Uma mensagem que
moraliza o povo de dentro para fora, ela é aborrecida pelas próprias igrejas, pelas próprias denominações. Ela é chamada de falsa, como Jesus foi chamado, como Jesus foi taxado de Belzebu. Esta é a grande verdade que estamos vivendo no presente momento. É que ele está fazendo as mesmas obras através de seu corpo. Isto não se refere simplesmente a curar os enfermos, expelir os demônios, falar em línguas estranhas e profecias e coisas assim, os dons carismáticos. Não, porque mesmo sem sair da idolatria, do pecado, do adultério, do vício, qualquer homem hoje pode curar aleijados, pode fazer maravilhas, pode expulsar demônios, pode falar línguas estranhas e pode profetizar e aquilo se cumprir. Mas Deus está sempre adiante. E os filhos de Deus não são como a hiena, que espera o leão comer a caça e depois vai comer o resto ali, já em estado de putrefação. Depois que Deus já não está atuando mais através dos dons espirituais, como a evidência cabal do Espírito Santo, então eles chegam para comer isto. Eles são abutres. Esta é a grande verdade, que nós temos de encarar à luz da palavra. Mas Deus, fazendo as suas obras através de seu corpo, é Deus vivendo através de você. Isto é o que está acontecendo nesse instante. Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. E quando o sal, que não é insípido, cai numa ferida, logo a pessoa dá o grito. Você é o sal de sua casa. E quando a luz reflete nas trevas, onde estão praticando toda sorte de iniquidade, de injustiça, de pecado, então ela não tem boas-vindas. Uma mensagem que mostra estas coisas não pode ter boas-vindas. Caso contrário, ela seria falsa. Se Jesus fosse benquisto no meio da religião oficial do dia, ele não seria o Cristo do Senhor. Ele seria mais um falso que teria se levantado. Mas ele foi repudiado. E ele disse, o mundo me aborrece, porque eu testifico que as suas obras são más. E ele disse, como o mundo me aborreceu, também vos aborrecerá. Está certo isto? Então é Deus fazendo as mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Não há obra maior do que ser um verdadeiro cristão nesta hora em que estamos vivendo. Não há obra maior do que manifestar o Espírito de Cristo em você, como uma senhora, como uma moça, uma virgem. Não há obra maior do que esta. É Cristo manifestando em você o contraste com o mundo, o contraste com as trevas. E isto redunda em paz, consolo íntimo, segurança no coração. Então o nosso coração não nos condena. Ó ouvintes, nesse instante eu peço ao Senhor que vos abençoe sob esta condição da palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Luz do mundo, Jesus Cristo, vem dissipa as ilusões, tira o véu dos nossos olhos, ilumina os corações. Vem Jesus, atender às orações. Vem Jesus, atender às orações. Onde as trevas do pecado
obscurecem teu amor. Faze a luz do teu ensino dominar, ó Salvador. Resplandeça, resplandeça tua glória, ó Redentor. Resplandeça, resplandeça tua glória, ó Redentor. Luz dos homens, luz da vida, brilha com o poder do céu, esclarece as suas almas, mostra-lhes o grande Deus. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Meu Senhor de tudo sabe, certamente sim. Com cuidados incansáveis me protege a mim. Tudo quanto Deus permite pra meu bem será. E no dia mais penoso forças Deus dará. Sei que Deus o meu futuro tem na sua mão. Seus desvelos compassivos incessantes são. Ainda que eu mais tarde encontre provações e dor, por detrás das negras nuvens brilha o seu amor. Confiadamente quero prosseguir, sem receios, sem cuidados quanto ao meu porvir, pois que Deus, meu Pai, me assiste com divino amor, sendo aquele que me guia, Cristo Salvador. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives.
let this great audience say, Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to His heart. You ask me how I know He lives. He When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. When the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace, Lord. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll is called up yonder, 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 I'll be there. What are we waiting for? When that trumpet, the last one, the Lord shall sound, and time shall be no more. Not broken to His word. In a moment, in a twinkling of an eye, right in there. And then when all the earth shall gather to on the other shore, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's just sing it out. When the roll is called, yonder, and when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder I'll be there. O que foi isto? There was another William Branham. Havia outro William Branham, hein? Hey, a little spot of eternal life down there from the Jesus of God. Pontinho de vida eterna lá no fundo do gene de Deus. The Word of God that was placed in there. Each one of you can think of similar things. A palavra de Deus que estava colocada lá dentro. Cada de vocês pode pensar em coisas semelhantes. See? It was working. Bem, aquilo estava operando. Now look up to the trees, I think, Então olhei para as árvores e pensei, I seen you fall off last year.
Folha, eu vi você cair o ano passado. And why are you back there again? Where did you come from? E como você está de volta aí outra vez? De onde você veio? What brought you here? O que trouxe você aqui? See? It was that eternal life working in the Bem, body. era isto, aquela vida eterna operando no corpo. Now, then one day as I walked on, that voice talking, don't never smoke, drink, so forth. Agora, então um dia enquanto eu andava, aquela voz falando, jamais fume, beba e assim por diante. The young fellows, when I got older, see there was something moving, but yet all E as pessoas jovens e todos ficaram velhos. Vem, havia algo movendo-se. Todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro e a prata e o ouro e o mundo inteiro. É pouco demais o valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes sem alma ao seu lado chorando, sofrendo e gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra doente do Mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que Ele nos deu. Mas como podemos ficar com braços cruzados, se Ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ID do Mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que Ele nos deu. Mas como podemos ficar com braços cruzados, se Ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma
custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite com Jesus. Estamos continuando a nossa marcha. O irmão Branham chama Marcha da Vitória de Abraão. Ele chama de a Marcha da Vitória. E nós temos que dar graças a Deus por tudo. Especialmente porque Ele tem nos dado a graça, tido a misericórdia de alimentar os eleitos, o povo de Deus, nos dias de tanta fome, tanta miséria, tanto sofrimento. Eu me lembro, essa fita rodou há poucos dias, em que fui tomado na pregação e gritei: ouve, ouça, ó terra, ouve, ó terra, ouve, e veio o juízo. Mas nós vamos ler a palavra. É a mesma escritura de sexta-feira passada. É 1 Coríntios 15. É o capítulo da justificação da nossa fé. Nos deixa cultos, sábios, entendidos, no sentido espiritual, acerca do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, e assim nós ficamos nos conhecendo melhor a nós mesmos. 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Que beleza! Jesus, aceita a nossa gratidão, Senhor, porque essa promessa vai se cumprir
como todas as promessas do Senhor, nós seremos ressuscitados e seremos transformados, nós os que estivermos vivos. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Segura-nos na Tua graça e abençoa os nossos corpos com a cura divina, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Muito bem. Se põe diante do espelho, um espelho que mostra todo o corpo, e você vai encontrar que você é trino. Isso está na Bíblia Sagrada, Paulo falando isso. Corpo, alma e espírito. Somos trinos, uma pessoa só. Então você é corpo terrestre, corpo celestial e corpo glorificado. Olha, assim você passará a dar mais valor no corpo celestial. Sendo assim, está dando valor no corpo glorificado. É a aprendizagem que encoraja. Você não está lutando e sofrendo por causa de coisas efêmeras, querendo ser algo que você não pode ser. Mas o bom é querer ser uma coisa que a gente pode ser. Isso não é filosofia. A coisa melhor que tem você querer ser uma coisa que você pode ser. Um exemplo. Eu não vou querer ser um cantor, um solista, um tenor, porque eu não posso ser. Mas eu posso ser um pregador, como tem isto acontecido desde 1963. Mas antes disso, até mesmo na infância. Pois bem, vamos continuar aqui o nosso assunto. A perguntas e resposta. Vamos falar direito, cantar direito. Perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte. É a pergunta número 10. Eu vou repetir esse pouquinho que nós entramos nele sexta-feira passada. Perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte, parágrafo 269, pergunta número 10. Onde estarão os santos depois de 1000 anos de reinado? E que tipo de corpo eles terão? É a pergunta. Agora,
segue a resposta do irmão Branham. Eu acho que esta é a mais dócil pergunta. Eu simplesmente amo isto. A pergunta que satisfaz a alma. Agora vamos olhar diretamente nela. No princípio, Deus... Voltaremos ao nosso ensinamento de Hebreus apenas por alguns minutos. Deus era essa enorme, grande fonte de 7 cores. Entre elas estava o azul. O azul que é o companheirismo. Tudo isso está no arco-íris. 7 cores. Quantos sabem disto? Veem. E quantos sabem que Deus tem 7 espíritos? Isso está em Apocalipse. Absolutamente 7 espíritos. Eu coloco por minha conta 7 mensageiros. 7 espíritos. E havia 7 olhos no cordeiro. E assim por diante, tudo aquilo se ajuntando agora. Agora aquilo era Deus. Agora quando ele, o Logos, saiu de Deus, que era Deus vindo desta única grande fonte a um corpo na forma de um homem. E isto fez o Logos, que nós chamamos de teofania. Essa é a grandeza de Deus. Tendo conhecimento disto, nós temos conhecimento da nossa origem. A nossa origem. Isto. Agora, se você toma a teofania, quando você está olhando para aquilo, aquilo é um homem. É um homem. Agora é aí onde estávamos no princípio. Há dificuldade nisso? A eleição mostra isso. Efésios capítulo 1. Estávamos lá no princípio. Quem não estava, não estará. Porque só vai quem veio. Agora é aí onde estávamos no princípio. Agora você não compreende isto agora. Você não compreende isto agora. Mas você está lá atrás no princípio daquela maneira. Estava há centenas, milhões de anos. Quando Deus fez o homem em sua imagem, Ele fez uma teofania. E Ele somente o colocou em carne. Pegou aquela teofania e fez com que ela se manifestasse em carne.
quando Deus fez o homem em sua imagem, Ele o fez em uma teofania. Não confunda isto. Porque muita gente interpreta isso mal, errado. Ele o fez uma teofania, que era a sua imagem. Agora, ele apenas o colocou em carne. Quando Deus fez o homem em sua imagem, em sua semelhança, eles estavam lá em Gênesis 2, lá havia, ou melhor, Gênesis 1, 28, eu creio que é, ali não havia ninguém para lavrar a terra. E Deus havia feito o homem macho e fêmea. Isto é correto. Ninguém para lavrar a terra. A mulher estava no homem. Então Deus colocou o homem um pouquinho mais baixo e o colocou na vida animal. Somos animais racionais. Isto é o seu corpo. É o que você olhou no espelho. Isto é seu corpo, exatamente como os animais, para que então ele pudesse lavrar o solo, pudesse tocar. Aquela teofania não toca, não apalpa, ela não vê, prova, não cheira, não ouve. Esses sentidos que nós temos. Então Deus colocou o homem ali embaixo a fim de tocar e sentir, apalpar e sentir. E você vai crescendo aí, no seu conhecimento da estatura do varão perfeito. Fé, virtude, conhecimento, ciência de Deus. E enquanto ele andava pelo jardim do Éden, primeiro como teofania, como o Espírito Santo está aqui agora, andando aqui, andando aí com você, andando nesta multidão que está nos ouvindo com reverência. Ele dirigia a vida animal. Ele controlava tudo, mas ele não podia lavrar o solo. Bem? Então Deus o colocou em carne para que então ele pudesse lavrar a terra. Lhe deu seus 5 sentidos para lavrar o solo e preparar as vinhas e assim por diante. E então o homem continuava parecendo só. Este é um lindo quadro. Você está se vendo a si mesma, a si mesmo. Veja
Pois quando ele primeiro foi feito, ele era formado de duas pessoas juntas. Ele era ambos, macho e fêmea. O homem era. A Bíblia diz que ele foi. Deus fez o homem ambos, macho e fêmea. Está escrito. Ele o criou. Observe agora quando o homem foi separado da teofania e colocado em carne, ele não estava totalmente ali. Parte de seu ser ainda era uma teofania, então não parecia certo. Tem que tocar, tem que ter sentido. Está sendo respondida essa grande pergunta. Ali surgiu a fêmea e o macho na vaca. Ali foi o cavalo, e ali foi o boi, e ali saiu tudo mais em pares. Mas Deus, vejam, havia algo faltando. Aquela própria ansiedade mostrava que ali havia uma companheira esperando por ele. Você captou isto? Compassadamente, você vai acrescentar à sua fé, à sua virtude, este conhecimento. E os próprios pensamentos que temos para morrer aqui, pois somos problemáticos e confusos. E almejantes, como tem gente que gosta de ser problemática, não? Para ir ali, daqui 100 metros, dar uma volta de 1000 metros. Somos problemáticos e confusos e almejamos por uma vida que não tem morte. Isto mostra o que está esperando por nós. Você entendeu? Isso continua. A então eternidade. Que beleza. Agora é corpo glorificado. Amém. A personificação do cristianismo. Mensagem: a personificação do cristianismo, parágrafo 167. Somos corpos, nossos corpos estavam aqui antes da terra ser feita. Como, irmão Brana? Sim, nossos corpos estavam aqui antes da terra ser feita, pois somos da terra. Somos feitos de cálcio, potássio, petróleo, luz cósmica, átomos que nos formam. E é de algum modo através de alguma mente superior. Fomos feitos assim como somos. Não só um monte de potássio, cálcio e petróleo, mas algo entrou ali e começou a criar, e eu fui feito assim. Aí você olhou no espelho.
No princípio, o Espírito Santo começou a pairar sobre o deserto gélido. Desculpe minha emoção. Isto emociona. Isto nos emociona. Mas quando não havia nada, e nunca tinha havido nada, ó Deus! Porém, o Espírito Santo foi enviado de Deus, não um intelectual, um sabe tudo, mas o Espírito Santo foi enviado da presença de Deus para fazer amor sobre a terra. Amor no sentido da palavra. E como foi? Ele estendeu suas grandes asas ao redor da terra e começou a fazer amor, ou a afagar, namorar sobre a terra. Eu posso ver o cálcio e o potássio se ajuntando, e um pequeno lírio de Páscoa se levantando. O Espírito Santo formou sobre a terra. E ele continuou, e ele amou isto. Ele ama a natureza. Ele amou o homem de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele continuou acariciando-a. E enquanto ele namorava e acariciava, eu comecei a ver árvores crescendo, pássaros começaram a voar, e foi gerando tudo da terra, animais começaram a andar, tudo ele gerando. E então ele continuou namorando, e o homem apareceu chamado Adão. E Adão parecia solitário. Então ele fez um subproduto para ele. E tirou uma costela no seu lado e fez para ele uma namorada, Eva. E ele amava a Adão e amava a Eva. Você diz assim: será que Deus me ama como amou a Adão, como amou a Eva? Tanto assim, que Ele morreu por você, por nós. Morreu. Entregou-se a si mesmo, disse São Paulo. E Ele os tomou. E posso ver a pequena Eva, enquanto ela inclinava sua pequena cabeça no ombro de Adão, e ela era tudo que uma mulher jamais podia esperar, e mais que isto. Enquanto ela estava inclinada no grande, forte ombro de seu amado Adão, e eles andavam pelo jardim. Talvez o leão rugia, ele não tinha medo. Ela, tão pouco. Por quê? Não havia nada a temer. Agora você se encoraja, se transportando para ali, para um estado em que o Senhor nos prometeu.
Volte no espelho. 3 em 1. Eu vou chamá-lo Léo, o leão. Venha para frente. Chita, tigre, venha aqui e deite. E eles o seguiam como gatinhos. Que graça! Que paz! Era uma vida ativa, sem arrepios, sem temor, sem dor. E agora, amigo, o Espírito Santo foi o único instrumento de Deus que Ele usou para nos extrair da terra. E realmente viemos à terra. Não se engrandeça. Não pense menos do que isso. Viemos da terra. E estávamos aqui antes de haver uma terra. Recordem, aqui está um encorajamento para vocês, pessoas que vão receber oração. Se o Espírito Santo acariciando fez um ser físico, quem é o arquiteto de nosso corpo? Isto foi feito um desenho? Uma planta? Oh Deus, que o povo possa ver isto. O Espírito Santo te deu seu apêndice, seus olhos, seu nariz, sua boca, seu coração, e colocou um espírito novo em você. Então veio para morar em você. Você deve pensar em, sobretudo, Ele veio morar em mim. E como eu vou sentir bem, sabendo que Ele mora em mim e vivendo em contenda? Nunca, de modo algum. De modo algum. Aceite as coisas intelectuais, as teologias que são contrárias à Bíblia, mas fica apenas com o assim diz o Senhor. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Entre essa multidão que estão nos ouvindo, há pessoas que provaram isto na carne, na experiência. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ora, o que Isaías estava vendo? Estava vendo um corpo cheio de chagas, ferido, sangrando. E ele então coloca no seu livro galhardamente: pelas suas pisaduras fomos sarados. João escreveu ao seu amigo Gaio, e ele disse que bem vai o teu corpo
como bem vai a tua alma. E eu digo, nesse instante, para cada um que está ouvindo nesse instante, nesse momento, que bem vá teu corpo, como bem vai a tua alma. Cremos que a alma de cada um vai bem. Vai bem, está em paz, não está encurralado, ali dentro não. Não está assustado, não está escandalizado. O profeta completa: fomos curados. Fomos curados. Cada um deveria falar isso. Fomos curados. Deus aperfeiçoando a sua igreja. Parágrafo 64. Que mensagem! Agora, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele foi e pregou para as almas que estavam encerradas, encarceradas, as quais não se arrependeram da longanimidade nos dias de Noé. Que coisa! E Jesus foi lá e pregou para eles. É isto. Escriturístico? É escriturístico? Você sabe que é. O que foi aquilo? Jesus foi e pregou para as almas que estavam encarceradas. O profeta de Deus foi levado lá. E o que ele viu? Aquelas mulheres com os gritos mais histéricos, cabelos cortados, unhas pintadas, olhos pintados, lábios pintados, numa angústia terrível. Por quê? Ele foi até as portas. Eu posso vê-lo ali naquela região de demônios, onde ficam aqueles demônios, quero dizer, aquelas almas que não se arrependeram. Naquele lugar de trevas ali, chamado de cadeias das trevas. Cadeias das trevas. Muda apenas, o mundo está numa situação que as mulheres, os homens que morrem, simplesmente mudam de dimensão. E vão parar nas cadeias das trevas. Mas para o nosso alento, ele foi também na sexta dimensão. Que diferença! Aquelas mulheres lindas, cabelos longos, vestes longas. Que atmosfera completamente diferente. Elas viveram aqui o potencial daquilo. Então, voltando lá, nas cadeias das trevas,
Jesus bateu na porta. E ele abriu a porta. E eu olhei ali dentro. Ali há uma grande massa de almas perdidas e gritando. E lindas jovens e bruxas enrugadas e tudo mais chorando, chorando. Oh, que coisa! Se ela somente tivesse uma chance. Você ainda tem a chance. Nesse momento, os céus realmente disseram que ele era o Filho de Deus. A terra disse que ele era o Filho de Deus. A atmosfera disse que ele era o Filho de Deus. As estrelas não brilharam. A lua não brilhou. O sol se pôs. Tudo dizia: este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. O romano disse: este é o Filho de Deus. A terra vomitou suas rochas, disse: é o Filho de Deus, é o Filho de Deus que vocês estão matando. Para quê? Por que ele está morrendo? Pergunta o ladrão da direita. Pergunta para ele depressinha. Por que que ele está morrendo? Ele vai dizer: morrendo para me dar vida, para me levar para o paraíso, não para as cadeias das trevas. Pergunte. Pergunte a Maria Madalena. Pergunte a Samaritana. Pergunte a Pedro, a João, a Paulo. Por que está morrendo? Em nome de Jesus Cristo, dá glória a Deus e descansa. Descansa sua alma, seu corpo, seu espírito em Deus. Ele cuida de nós. Ele põe as mãos santas, poderosas, sobre cada pessoa que está nos ouvindo e que ouvirão, todos que ouvirão. Nesse momento, ele tem prazer, a sua alma fica satisfeita em ver a sua viravolta do mundo. Meia volta, deu as costas, saiu do mundo, não está mais nas cadeias das trevas, nessa quinta dimensão. Em nome de Jesus Cristo, dá glória a Deus, dá glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Tenha saúde, tenha paz, tenha perdão. Perdão. Amém, Jesus. Amém. Cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador.
Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos